Gil, você viveu em Brasília quando ministro da Cultura. Qual é a relação afetiva que você tem com a cidade? O que mais te comoveu nessa cidade, que você mais curtiu na época que você... Era uma época em que, para mim, a relação com a cidade era uma relação de trabalho mesmo, né? Eu era ministro e era enfim, atendimento diário das demandas ministeriais, comparecendo na sede do Ministério, ao Congresso, muitas vezes, à Câmara, ao Senado, especialmente à Câmara, onde tínhamos uma comissão, né, de cultura, com vários deputados e tudo mais. E, enfim, os despachos também em outros ministérios. Brasília era isso. À noite dormia, acordava cedo para trabalhar. De vez em quando, uma vez ou outra, ia para um almoço, um jantar, um restaurante qualquer com uma pessoa, um amigo, um visitante de Brasília e tal. Era uma relação muito nesse sentido. Era mais de trabalho mesmo. Era mesmo de trabalho. A gente está vivendo um momento tão difícil na nossa história, né? E como você percebe, como a gente pode curar essas cicatrizes de pandemia, de intolerância? Como é que a gente consegue trabalhar isso? A gente nunca sabe como, né? O como o como aparece quando você vai ter que lidar com as questões, quer dizer. O Brasil vem de um período agora, tinha um período longo de conturbação, as relações entre o Estado e a sociedade, governo e o conjunto das entidades, já vem complicado desde o segundo mandato de Dilma, né? E depois o mandato tampão do Temer e agora os 4 anos de Bolsonaro, que não precisa comentar, quer dizer, os fatos falam por si, né? E tudo mais. A pandemia foi um momento de susto e de muito penar também, né? Porque, enfim, um vírus, uma complicação danada. De novo, as relações entre o Estado e a sociedade ficaram confusas com esse governo, enfim, e você não percebe agindo de uma forma muito alienada em relação aos problemas todos. E agora, a expectativa geral no Brasil é de que, primeiro, a pandemia já entrou num estágio mais controlado. A expectativa também é que esse governo se vá, não é? E aí, o fato de termos um novo momento já será uma melhora em si. E aí, como trabalhar as grandes dificuldades que se acumularam, aí é o que vem depois, né? Aí, enfim, vai depender muito da constituição do governo, da atitude do governo em relação à sociedade, da resposta da sociedade. E de uma sociedade fragmentada. Então, como seria essa estratégia de tentar buscar, de construir pontes ou de realinhar o país para um caminho mais progressista? Aí é o trabalho de todo mundo, é a vontade de todo mundo que vai determinar isso. É preciso levar em consideração que o mundo todo está numa situação complicada, né? A explosão demográfica, a confusão nas relações entre o capital e o trabalho, a diminuição do prestígio dos trabalhadores no mundo inteiro, enfim, uma onda
muito reacionária, fascista mesmo, que apareceu em vários lugares, inclusive no Brasil. Isso tudo vai provocar uma dificuldade muito grande para esse realinhamento. É o que eu acho. E aí vamos ver se a situação internacional melhora também, para que, enfim, todas as coisas ligadas à produção, indústria, comércio, negócios de um modo geral, diplomacia, todas essas questões devem, esperamos, entrar num realinhamento mais benéfico. A última vez que a gente conversou, agora faltando para a música, a gente conversou, tem uns 3 anos da pandemia, mas lá eu te perguntei sobre a sua produção. Agora estou retomando, estou começando a compor. Isso tem 3 anos, 4 anos já, né, na homenagem ao Luiz Guimarães. Sim. E agora, como é que está você agora? Produzindo, você planejando novos trabalhos ou seguindo a turnê? Eu tenho estado muito ocupado com apresentações, não é, minhas, pessoais, houve a coisa da família, a chegada da família para se associar a todo o trabalho criativo e produtivo no sentido artístico, e enfim, aqui no Brasil, no mundo. E basicamente esses últimos 2, 3 anos eu tenho dedicado a isso. Durante a pandemia havia um desdobramento maior, muitos atendimentos virtuais, né, através de lives e coisas, enfim, processos de apoio a todo o campo artístico e etc., que foi duramente afetado pela pandemia, mobilização no sentido de criar um associativismo emergente, novo, não só emergente como urgente, né? Enfim, então eu passei esses últimos anos todos, esses últimos 4 anos, dedicado a isso, depois de ter saído de um período de dificuldades com a saúde e tudo mais. Então a minha expectativa é de que, passado esse ciclo agora, que deve se encerrar lá pelo final do ano que vem, eu volte a ter condições de produzir criativamente, no sentido de composição, de invenção, de alguma coisa. E como é cantar? Você renovou o seu público. É muito bacana você ver um público diverso de idade, sabe? Uma molecada cantando suas músicas. Como é que você vê essa renovação, né? A minha geração, essa geração que está chegando aos 80 anos de idade agora, quer dizer, que teve na plenitude do seu contato com o público, etc., há 40 anos, 50 anos atrás, essa geração logrou essa coisa de, enfim, passar de pai para filho, de mãe para filha. Hoje você tem um público que cultua o nosso trabalho. Você tem avós, filhos e netos, né? Enfim, os netos estão chegando agora, os adolescentes de agora aprenderam a gostar, se beneficiaram também de um prestígio que a minha geração adquiriu se beneficiaram nesse sentido de que, pelo fato de sermos prestigiados, e fomos muito, né, essa geração, eles tiveram esse interesse, né, em acompanhar, em ouvir, em retomar nossos trabalhos, em observar os significados do nosso trabalho. Então hoje nosso público é um público que atinge a avó, a filha e a neta. Que legal. Agora a última pergunta, Gil. Se você fosse convidado para ser ministro da Cultura, você aceitaria? Não. Eu estou muito velho para enfrentar uma tarefa diária, não é, de operação
governamental, com todas as demandas da sociedade, todas as dificuldades, não dá mais. Para mim já não dá mais. Não. Muito obrigado, Gil. De nada, obrigado a você.